Estamos hoje começando uma nova leitura que deve ser relativamente curta, porque o livro é bastante curto, que é a segunda parte desse livro. Já lemos a primeira parte, que é sobre o saber envelhecer. Hoje começaremos a segunda parte, que é esse pedaço aqui, ó, sobre a amizade, que é a segunda parte desse livro. Como eu mostrei para vocês aqui, eu estou usando essa edição da LPM Pockets. Hoje nós vamos fazer uma introdução, vamos até o tema 5, né, o capítulo 5, onde ele vai fazer uma apresentação do livro, do que ele pretende e vai começar a dar a palavra ao seu protagonista. Ele vai falar a respeito do seu personagem. Na sua adolescência e juventude, Cícero, o escritor desse livro, teve um professor, estudou na escola de um homem, que era o Álgore, esse Quinto Múcio Cévola. E ao estudar na escola desse Quinto Múcio Cévola, ouvia muito as histórias que ele contava do seu sogro falecido, que segundo ele, esse sogro falecido, que era Caio Lélio, seria ainda muito mais sábio do que ele. Teria sido um homem muito sábio. Né? Então ele e o outro genro de Caio Lélio reuniam-se para ouvir os discursos que ele fazia. E dizem que os discursos dele eram de grande sabedoria. E aí Cícero vai colocar como protagonista desse livro, como se ele estivesse colocando na mão dessa pessoa para conduzir o livro, esse Caio Lélio, que ele não chegou a conhecer pessoalmente, mas que dizem ter sido um homem de grande sabedoria. Então, reúnem-se na casa do Caio Lélio, Quinto Múcio Cévola, e o seu outro genro, que aqui já aparecerá o nome dele, tá? Caio Fábio. Então, Quinto Múcio Cévola e Caio Fábio eram dois genros do Caio Lélio. Tá? Então, esse Caio Lélio que falamos, ele vai contar uma história a respeito do seu maior amigo, um homem chamado Cipião Africano. Esse homem Cipião Africano, que parece que foi o segundo a usar esse nome, houve um antes, pai adotivo dele, que utilizou também esse nome, esse Cipião Africano disse que era um homem de uma vida excepcional, um homem impecável, e que tinha sido grande amigo de Caio Lélio. Tá? Então, disse que a amizade de Cipião e Lélio era algo que ficaria para a posteridade, de tão grande que era e de tanto que um ajudou o outro a crescer, de tanto que a sabedoria de um incentivava a sabedoria do outro. Tá? E por essa ocasião, esse Cipião africano havia morrido. E então, os dois aprendizes, o Cévola e o Caio Fábio, que eram os dois genros, foram conversar com Caio Lélio a respeito da perda do seu grande amigo, como ele estava se comportando, como ele estava se sentindo. E aí Caio Lélio começa a fazer uma explicação de que ele estava sóbrio, que ele estava bem, porque se ele ficasse mal seria apenas por inveja, porque Cipião africano tinha tido um destino maravilhoso, que é o destino que coroa as pessoas que têm uma vida como a que ele teve. Tá? Vai dizer que existem naquela época doutrinas que dizem que tudo se extingue com a morte, mas que ele não acreditava nessas doutrinas, mas que ainda que elas fossem verdadeiras, a vida de Cipião africano foi impecável e deixou uma grande herança para aqueles que viveram, para aqueles que conviveram com ele. E aí vai descrever, durante grande parte do início do livro, a sabedoria de Cipião africano. Entendam, dois amigos, Caio Lélio e Cipião africano. Cipião morreu recentemente e Caio Lélio fala que ele suporta com bastante dignidade, com bastante leveza, a perda do amigo, apesar das saudades, porque sabe do grande destino que o amigo deve ter tido, porque fez por merecer. E aí ele começa a falar a respeito das virtudes de Cipião africano. E vai mostrar as grandes conquistas que ele fez em vida, que conquistou duas cidades que eram inimigas de Roma, que era extremamente gentil para com seus familiares, para com todos os necessitados, como era justo, como era generoso, enfim, ele vai descrever as grandes qualidades do seu amigo morto.
como era uma pessoa digna realmente de ser chamada de um sábio, mais do que ele. Caio Lélio humildemente se coloca numa posição inferior em sabedoria ao seu amigo morto. E vai então se propor a falar a respeito do que foi essa amizade. Baseado na amizade entre ele e Cipião Africano, ele vai definir a importância da amizade na vida de alguém. Ele, inclusive, vai constantemente referir que dos 7 sábios da Grécia, nenhum era tão relevante assim, a menos um, que vivia na Grécia e que teria sido confirmado pelo oráculo de Apolo como o mais sábio de todos os homens. Essa referência que ele faz ao mais sábio, ele está falando de Sócrates. Tá? Ele fala de Sócrates, que teria sido o sábio grego Sócrates, aqui estamos em Roma, entendam bem, o sábio grego Sócrates, o oráculo de Apolo teria dito que ele era o homem mais sábio que havia existido. E Caio Lélio vai comparar o seu amigo Cipião Africano a Sócrates várias vezes, dizendo que ele talvez fosse ainda mais sábio do que esse sábio grego. Ou seja, daí a dimensão da grandeza que ele via nesse seu amigo falecido, de que ele seria talvez maior do que o mais sábio dos gregos, confirmado pelo oráculo de Apolo, que seria Sócrates. Depois de fazer essa descrição, que é longa, e aqui no início dos primeiros capítulos todos, ele vai lá à frente, bem adiante já, ele vai falar a respeito da amizade. Seus 2 genros, tá, que são Caio Fábio e Múcio Cévola, vão pedir a ele: fala-nos então, já que você viveu uma amizade tão grande com Cipião Africano, fala-nos a respeito da amizade. Ele vai entrar aqui no capítulo 5, onde ele diz que ele consentiria, seus 2 genros tinham pedido a ele, tanto Fábio quanto Cévola, que ele falasse sobre amizade, e ele diz que consentiria em falar sobre amizade se ele fosse tão sábio quanto os gregos, mas que vai tentar fazer o melhor que ele pode, não sendo ele tão sábio assim para falar de qualquer tema de improviso como os gregos foram. Né? E aí ele vai continuar falando o seguinte: por conseguinte, para explorar o que se pode dizer sobre amizade, penso que deverias interrogar aqueles que fazem profissão de fé desse tipo de exercícios. Ou seja, os filósofos que viviam na época, que parece que aqui alguns deles já estavam se tornando bastante teóricos, ele diz: você deveria perguntar a esses que fazem profissão de fé desse tipo de exercício, de falar sobre qualquer assunto. Da minha parte, tudo o que posso fazer é vos incitar a preferir a amizade a todos os bens dessa terra. Com efeito, nada se harmoniza melhor com a natureza, nada esposa melhor os momentos positivos ou negativos da existência. Então, o que é que ele vai dizer? Que o ideal seriam os teóricos da filosofia, que parece que nessa época já existia. E ele era um homem muito prático. Mas se eles pedissem a ele para falar sobre amizade, ele diria que não existe coisa melhor na vida. Nos momentos bons, a amizade é maravilhosa, e nos momentos ruins ela é o maior consolo que se pode ter. Então, em quaisquer momentos da vida, a amizade é o maior dom que se pode ter, é o maior bem que se pode ter. E aí ele se dispõe a falar, tá? Aqui no parágrafo 18 do capítulo 5º, falar um pouco a respeito da amizade. Antes de mais nada, a amizade, estou convencido, só pode existir entre os homens de bem. Mais adiante ele diz: mas eis que essa sabedoria eles a definem de tal modo que nenhum mortal até hoje pôde segui-la. Ora, a nossa, a necessidade que ela leve em conta o que constitui o costume e a vida corrente, não o que faz a substância dos sonhos e das aspirações. O que ele vai dizer? Bom, a amizade só existe entre homens de bem, ou seja, entre sábios. Mas se você pergunta aos intelectuais da época o que era um sábio, eles iam descrever uma coisa tão fora do normal, tão abstrata, tão irreal, que você não encontraria nenhum sábio em nenhum momento da história. E que para ele isso é pouco prático, que ele teria que considerar sábio um homem que deu boas respostas à vida. Como nós dizemos na tradição cristã, né? Pelas vossas obras vos conhecerei.
um homem que deu excelentes respostas à vida, um homem que desempenhou bem todos os seus papéis que a vida lhe pediu ao longo da vida, esse é um homem que pode ser chamado de sábio. Tá? Então ele vai dizer, eu não vou, junto com os teóricos, dizer que o sábio é uma pessoa inatingível. Eu vou colocar o sábio como uma pessoa que respondeu bem à vida, cujos atos foram dignos. E esse homem sábio, só entre os sábios pode haver verdadeira amizade. Tá? Ele vai continuar falando sobre isso adiante. E vai dizer então que para ele os sábios são aqueles que ele considera como homens de bem. E que ainda isso os teóricos não consentiriam. Porque todo aquele teórico, todo aquele intelectual que é muito teórico e não está ligado à prática, ele sempre vai querer criar conceitos abstratos demais que não existem na prática. Então, que ele define o sábio como homem de bem. Ele define o homem de bem, como ele vai falar aqui adiante, como uma pessoa que dá boas respostas à vida. Que é o que ele vai falar aqui no parágrafo 19. Todas as pessoas que, em sua conduta, em sua vida, deram prova de lealdade, de integridade, de equidade, de generosidade, que não trazem dentro de si cupidez, nem paixões, nem inconstância, e são dotadas de uma grande força de alma, como foram os homens que eu há pouco nomeava, podem todas, penso, ser contadas entre as pessoas de bem. Ou seja, quem ele vai considerar como sábio, como pessoas de bem? Reitero, aqueles que tinham lealdade, integridade, equidade, generosidade e que não trazem dentro de si cupidez, nem paixões, nem inconstância, e são dotadas de uma grande força de alma. Essas são as pessoas de bem, que a amizade se dá entre pessoas de bem. Isso as caracteriza, já que elas seguem tanto quanto um ser humano é capaz a natureza, que é o melhor dos guias para viver de maneira correta. Ou seja, essas pessoas, os homens de bem, usam a natureza como guia, que vocês lembram que é algo muito comum aqui na Roma estoica. Os estoicos consideravam, embora Cícero não seja considerado propriamente um pensador estoico, mas o estoicismo falava da vida em conformidade com a natureza como a mais sábia de todas as vidas. Bom, continuando ainda aqui no capítulo 19, ele vai dizer: entre parentes, a natureza dispôs com efeito uma espécie de amizade, mas ela não é de uma resistência a toda prova. Ou seja, porque nascemos numa mesma família, tendemos a ser amigos, mas ela não é uma amizade a toda prova. Dependendo do que esses parentes venham a fazer, de repente há rompimentos definitivos aí. Enquanto que numa verdadeira amizade não há risco desses rompimentos definitivos. Né? Assim, a amizade vale mais do que o parentesco, em razão de o parentesco poder se esvaziar de toda a afeição, e a amizade não. Retire-se a afeição, não haverá mais amizade digna desse nome, mas o parentesco subsiste. Ou seja, se você tira a afeição, continua parente das pessoas. Enquanto que se você tira a afeição da amizade, ela deixa de existir. Então, a verdadeira amizade entre homens de bem sustenta-se numa grande afeição e ela não pode ser abandonada de uma hora para outra, como acontece às vezes com o contato entre parentes. O que os assemelhou foi apenas a natureza material e não a natureza de alma. Portanto, esse vínculo pode ser rompido. A amizade entre parentes pode ser rompida. A amizade entre homens de bem, nunca. A força que a amizade encerra torna-se inteiramente clara para o espírito se considerarmos o seguinte: em meio à infinita sociedade de gênero humano, que a própria natureza dispôs, um vínculo é contraído e cerrado tão intimamente que a afeição se acha unicamente condensada entre duas pessoas ou raramente mais que duas. Ou seja, em geral, a grande amizade ela é um vínculo entre duas pessoas, raramente entre um grupo maior do que duas. Então ele vai começar a falar, a partir do capítulo 6,
que já é o nosso encontro da semana que vem, a respeito dessa amizade. Mas, de qualquer maneira, a gente já pode refletir um pouco a respeito de por que a verdadeira amizade só pode ser construída em relação a homens de bem. Só homens de bem têm verdadeira amizade, porque a verdadeira amizade sempre ajuda o outro a crescer em direção ao bem. E só um homem de bem pode ajudar alguém a crescer em direção ao bem. Se uma pessoa não é um homem de bem, se é uma pessoa inconstante, passional, aquele que se liga muito intimamente a ela tende a ser influenciado pelos seus defeitos. Por muito que desconsidere os defeitos, por muito que reconheça, se não estiver muito atento e a intimidade for muita, pode ser influenciado pelos seus defeitos. Enquanto que entre homens de bem, a única coisa que vai influenciar o teu amigo é a tua bondade. Portanto, através da tua bondade, você faz com que ele se torne ainda melhor. E através da bondade dele, ele faz com que você se torne ainda melhor. Portanto, a amizade para Cícero é algo que se forma em torno de um pacto, para que um torne o outro melhor, para que um torne o outro mais elevado ainda, para que um torne o outro mais nobre. Nós podemos dizer, bom, então a amizade cotidiana que a gente tem, nós que não somos sábios, nem podemos nos considerar tão homens de bem assim, porque somos muito inconstantes e temos muitos vícios, essa amizade não presta? Sim, ela presta e ela é muito válida, com a condição de que ela seja estabelecida em torno daquilo que a gente tem de melhor e não em torno dos nossos vícios. Porque as pessoas que se unem em torno de vícios são cúmplices, não são amigos. Tem uma cumplicidade de vícios. Então se juntam para criticar, para falar mal de alguém, se juntam para poder exercer os seus vícios em conjunto, para tirar mais vantagens juntos do que tirariam separados. Nada disso é amizade. Tudo isso é cumplicidade. Se juntam para um reforçar os defeitos do outro. Isso não é nem nunca foi amizade. Então, mesmo entre homens comuns, a verdadeira amizade se estabelece em torno daquilo que eles têm de melhor, de tal maneira que um incentiva o melhor do outro, um incentiva o mais elevado, o mais nobre do outro. Então você sabe que se você está indo mal, aquele amigo que é verdadeiramente amigo vai te dizer isso de maneira muito franca: você está indo mal. Dessa maneira vai passar maus pedaços, dessa maneira vai sofrer. Ele não vai te bajular, ele não vai te agradar, não vai dizer coisas só para que você goste dele, ele vai sempre dizer aquilo que você necessita ouvir para crescer. Esse é um verdadeiro amigo. Às vezes até a gente, quando está muito ligado a paixões, a vícios, quer se afastar dele, porque não quer ouvir a verdade. Porque sabe que se aproximar dele, ele te dirá a verdade, porque ele quer não outra coisa, senão apenas o seu bem. É aquele que está contigo quando você está bem, está contigo quando você está mal, porque um dos maiores indícios da verdadeira amizade é quando você está em crise, quando você está mal, os falsos amigos todos fogem, desaparecem e te deixam sozinho. O maior indício da verdadeira amizade é quando você está mal, quando você cometeu um erro, quando você está no fundo do poço, ele ainda está com você. Ainda que ele tenha te advertido 1000 vezes para que você não fosse nessa direção, se você vai e se cai num buraco, ele vai estar lá com você para te ajudar a sair. Ele vai estar lá com você no seu momento de maior triunfo, não para te bajular, mas para mostrar a você o que te fez ficar bem. Quais foram as virtudes que te fizeram chegar aí? E você tem esse mesmo compromisso com ele. Olhar o que ele está fazendo de bom, e incentivar o que ele tem de bom, e adverti-lo quando ele está indo para um buraco, ainda que ele não goste disso, ainda que ele ameace abandonar a sua amizade. Se você é um verdadeiro amigo, você adverte sempre na direção do bem. Ou seja, ainda que não sejamos homens de bem propriamente ditos, porque isso exige muito do ser humano. Mas ainda que sejamos seres muito instáveis e muito cheios de defeitos, podemos ter verdadeiras amizades, quando elas são estabelecidas em relação ao bem. A verdadeira amizade é muito exigente. Eu estou com você, esteja você em que situação estiver, mas eu vou sempre te dizer a verdade.
Eu vou apontar os teus erros, vou te mostrar quando você estiver indo para um buraco e vou te mostrar também as virtudes que te fizeram subir e os defeitos que podem te fazer cair. Estou disposto a isso em qualquer situação. E o meu compromisso de coração contigo vai por toda a vida. Ainda que você me abandone, que não queira saber de mim, se você, quando eu estiver lá no buraco, voltar a me procurar, você pode contar comigo. Se você tem alguém assim, esse é um verdadeiro amigo. Todos os outros são coleguismos, passageiros, ligações passageiras. Às vezes, como eu falei, cumplicidades de vícios. Aquelas pessoas se reúnem para compartilhar um vício que todos têm. E ali gera uma situação de alegria momentânea, de um prazer momentâneo, mas não do prazer profundo que uma verdadeira amizade é capaz de realizar. Uma verdadeira amizade vai proporcionar a você os melhores momentos da sua vida, aqueles momentos onde você mais de perto roçou o céu. O teu amigo te proporciona isso e você proporciona a ele aqueles momentos em que ele mais de perto vai roçar o céu. E isso são verdadeiros amigos. É um pacto criado em torno da ideia do bem. Ou seja, cada um realçará o melhor do outro. É em torno da ideia do bem que a amizade se estabelece. E nesse sentido, é a melhor coisa que podemos ter na vida, segundo Cícero. Nada se compara a um vínculo como esse. É um vínculo para toda a vida e é um vínculo sempre, em qualquer circunstância, beneficente. É um vínculo que jamais te deixa sozinho.